Num passe de mágica, o convidado de hoje veio para Londres em 2012 apostar num novo negócio. Rubens Filho vai nos contar como passou de publicitário consagrado a dono de uma empresa que usa a mágica para aumentar a produtividade. Eu sou Letícia Nascimento, esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história de brasileiros que moram fora do Brasil. Rubens, muito obrigado por participar do programa hoje. Prazer ter você aqui. É um prazer, Letícia. Olá a todos. Delícia conversar sobre esse assunto. Rubens, vamos começar quando você veio para Londres em 2012. Como foi? Você estava lá em São Paulo, trabalhando como publicitário, numa grande empresa, com sucesso. O que faz a pessoa chegar e dizer, não, agora eu vou para Londres? Estudar, né? Que você veio para cá primeiro para estudar. Sim, Letícia, acho que eu sempre quis e tive na cabeça essa ideia de morar no exterior. Eu tive uma experiência nos meus anos 20, vamos dizer, eu morei 4 anos em Nova York e gostei muito dessa coisa global, de ter uma cidade que te oferece tudo em termos de cultura, diferentes olhares, né? E então, quando eu voltei para o Brasil e construí minha carreira em propaganda, eu mantive sempre esse sonho lá atrás de voltar e ter uma outra experiência. E essa experiência demorou para acontecer, a oportunidade demorou, mas há quase 10 anos já veio essa ideia. Eu já estava há muito tempo na empresa, na Ogilvy, que eu trabalhava na Ogilvy no Brasil, e achei que era o momento de dar uma transformada, e resolvi fazer esse mestrado em mídias digitais, né? Eu senti que o digital estava vindo, mudando o negócio, eu falei, é hora de eu me aprofundar. E pode ser uma boa oportunidade, então, de abraçar esse sonho de morar novamente de fora. Bom, aí você fez esse curso pensando em trabalhar com mídias digitais e publicidade aqui na Inglaterra? Ou não? O curso, eu fiz um mestrado na Hyper Ireland, né, que é uma empresa sueca, mas que oferecia esse curso em Manchester. Então, a ideia inicial era reciclar, né, aprender coisas novas e ter uma oportunidade de viver aqui no Reino Unido. Você veio com a família, né, Rubens? Vim com a família, que é um desafio, porque daí tem que arrumar a escola, né? Meus filhos já estudavam escola internacional, escola bilíngue no Brasil, porque eu sempre os preparei para isso, essa era a minha intenção. Então já tinha um sonho que já tinha uma ação, né? A gente estava pronto. Então, quando vim, aí essa parte foi mais fácil da adaptação deles em termos de língua. Mas aí fiz o mestrado, foram 9 meses em Manchester, uma mudança de cultura bem grande, ali tudo um sonho, tudo novidade, foi um conto de fadas. Eu também tinha menos responsabilidades estudando, mas nesse período de curiosidade sobre as coisas, eu já senti que o meu caminho não estava de volta no Brasil. Então, ao final desse período, eu conversei com a Ogilvy, porque até então o meu vínculo com a Ogilvy ainda existia. Eu falei, olha, eu acho que o momento da minha vida é permanecer aqui. E aí acabei ficando, recebi uma proposta para trabalhar na Work Club, que era uma agência digital em Londres, na época foi a agência do ano digital, e eu falei, bom, é uma boa transição. Eu saio, fiz essa reciclagem aqui na Hyper Island, agora eu fico em Londres, e trabalhei lá 1 ano. Muito diferente trabalhar em Londres e trabalhar em São Paulo? Foi muito diferente, Letícia. O primeiro ano, assim, foi um choque para mim. Eu cheguei numa agência, era uma agência de médio porte, né? Tinha aqui, sei lá, na época, 70, 80 pessoas. A Ogilvy no Brasil tinha 500. Uma cultura diferente. No Brasil, a gente trabalha muito conversando, senta na mesa, bate um papo, aí muda para outra mesa. E aqui não, todo mundo focado, sentado no computador. Mal sai para almoçar, dá 5h30, todo mundo, né, vai embora. É uma cultura muito diferente, ainda mais porque a minha agência, a Work Club, era uma agência bem inglesa também. Depois ela veio a ser comprada pelo Grupo Havas, mas na época era muito inglesa. Para mim foi um choque, mas foi um aprendizado também. E será que foi isso que te levou a sair de publicidade, esse choque? E aí você teve essa ideia da... Como é que foi aí sair da publicidade e falei, não, vou montar a minha empresa e com relação à mágica?
Quando eu senti no Brasil que o digital estava transformando a propaganda, ia ter um impacto muito grande, eu saí com a cabeça muito aberta. Deixa eu entender o que é liderado no aspecto digital. Por isso que eu fui atrás da Hyper, né? Eu fiz uma pesquisa na época, top 10, os 10 mais bem-sucedidos empreendedores na Califórnia, e essa amiga minha que estava lá falou: Rubens, tem 2 ou 3 que sempre passaram pela Hyper, então por que você não tenta um negócio desse? Aí eu falei, então beleza, eu vou de Hyper. E a Hyper me trouxe um questionamento maior, que não era só sobre fazer propaganda digital, mas o emprego que apareceu e o natural era fazer o que eu sabia fazer, né? Então fez sentido passar um ano aqui em Londres fazendo propaganda, era mais tech, fiz uma série de projetos legais, mas bem tecnológicos, mas senti também que a minha paixão já estava diferente. Eu fiz várias atividades dentro dessa empresa que eram sobre transformação cultural da agência. Então eu senti, por exemplo, que o pessoal de tecnologia era meio menosprezado dentro da agência. Não menosprezado, mas vivia num segundo plano. O ambiente criativo, eles ficam em segundo plano, né? Exato. Os criativos, aqui, tecnologia que fazia o pessoal da tecnologia ensinar tecnologia para todo mundo. Então, fazia atividade de Arduino, e isso invertia o poder dentro da empresa, né? A sabedoria. E isso aí já indicou que eu queria trabalhar com outra coisa, que eu estava mais interessado em desenvolvimento de time, de equipe, de desenvolvimento de transformação de cultura organizacional. Então, é isso que eu reencontrei quando eu fiz meu mestrado, porque no fim o digital é sobre gente, é sobre abertura para transformação, sobre aprender rápido, né? Essas interações mais rápidas, é sobre ter essa mente mais curiosa, sempre aberta. Então, foi aí que eu fui iluminando, eu falei, tem uma outra coisa aqui que está me trazendo um interesse, né? E a mágica? Onde é que entrou a mágica nessa história? Tu era aquele menino que sempre gostou de mágica ou foi uma coisa que despertou aqui em Londres? Então, antes de eu pular da mágica, deixa eu eu acho que é importante eu falar que o meu primeiro ano de experiência trabalhando na Work Club foi um ano difícil por esse choque cultural. Sim. Eu tive um chefe que me falou um dia, não, Rubens, você é muito alegre para trabalhar aqui. É uma coisa impensável se ouvir isso, mas acontece, porque essa coisa festiva, energética, a gente toca, a gente abraça. Não é assim aqui, né? É engraçado que uma outra entrevistada aqui do nosso podcast, que é a Luciana Berry, que ela é uma chefe de cozinha, ela falou exatamente a mesma coisa que você. Quando ela foi participar do MasterChef Profissionais, que ela nem era ainda formada na Cordon Bleu, mas enfim, ela foi selecionada para o programa, o professor dela disse, não, Luciana, mas eu acho que, não sei se você se enquadra e tal. E aí ela falou exatamente isso, mas eu vou ser eu vou vir com a minha alegria e tal. E ela foi até a semifinal, né? E depois, se alguém quiser ouvir o programa dela, tá aí na nossa lista. Mas a percepção é muito parecida com a tua, de que a gente é muito alegre e isso choca também o ambiente aqui de trabalho. Há uma quebra ali, né? O brasileiro traz essa energia que muitas vezes você tem que encontrar o espaço para colocar. E naquele espaço foi difícil, era uma empresa pequena, poucos sócios, então eles também não queriam um brasileiro vindo e dizendo como tinha que ser feitas as coisas. Sei. Porque também eu vinha o meu background, né? Eu estava num cargo na Ogilvy, uma empresa enorme que tinha muito alcance e impacto. Aí você chega numa empresa menor. Então foi um processo interessantíssimo, aprendi muito, tinha um diálogo muito franco com o meu chefe, foi sensacional, mas foi difícil. Ao final desse ano eu estava muito cansado, eu falei, eu preciso criar uma outra coisa aqui. E foi aí que eu dei-me esse espaço de, então, o que seria? Talvez esteja na hora de eu fazer meu próprio negócio. E nessa ideia de fazer meu próprio negócio, eu comecei a experimentar com vários conceitos, né? O primeiro conceito era uma coisa de eu juntar o lado humano da tecnologia e a parte tecnológica das pessoas. Então, eu criei essa empresa que era sobre essa área, que hoje ainda é incipiente, mas inteligência artificial, né, privacidade, tem biotecnologia, tem muita coisa aí que
Mas ao criar isso, eu falei, eu preciso de um projeto que eu tenha mais controle, que eu dependa menos de outras pessoas. E aí veio a ideia de usar a mágica. Por que a mágica? Porque eu realmente, desde adolescente, eu fiz um curso de mágica e sempre foi uma paixão, assim, era um hobby que eu abracei com mais ou menos intensidade ao longo dos últimos 30 anos, quase. Mas aí veio essa ideia, eu falei, poxa, eu encontrei esse amigo mágico, ele falou que queria ter uma escola de mágica. Eu falei, eu não quero ter uma escola de mágica, mas talvez pudéssemos usar a mágica para fazer outra coisa, para ajudar as pessoas a se transformarem. E aí que surgiu a empresa. Aí surgiu a Abracademy. No início, eu falei, eu preciso de um tempo das empresas, né, desse mundo corporativo. Então, eu lancei a Abracademy muito de coração, assim, para resolver ajudar adolescentes e crianças a encontrar autoconfiança, a ter um sentido de pertencimento, a ter mais autoconhecimento. Mas, obviamente, que depois de um ano, isso não era sustentável, né? Porque os lucros são menores, você precisa, no Reino Unido, pelo menos, você precisa entender como conseguir esses fundos que ajudam, né? E eu não tinha esse conhecimento meu. Eu venho desse mundo corporativo, né? Então, aí eu resolvi fazer a Abracademy para ajudar as empresas e trabalhar em equipe. E como foi abrir uma empresa aqui, assim, legalmente? Você tem passaporte europeu? Como é que você conseguiu fazer? Não, Letícia, aí foi na garra mesmo, porque até eu trabalhar na Work Club, primeiro eu tive o visto de estudante, esse é um drama, hein? Ficar trocando de visto. Mas é interessante a gente falar isso, né? Porque às vezes as pessoas não têm muita noção de como é. Exato, então eu vim com um visto de estudante que já foi complicado, porque para minha mulher vir também com visto de estudante, ela teve que se matricular num outro curso, né? Aí meus filhos puderam vir, então viemos todos, já foi, gasta com advogado, entende o sistema, né? Depois eu mudei para o visto de trabalhador em empresa, né? E esse foi mais fácil, porque daí quando você recebe uma oferta de uma empresa assim, aí eles cuidam disso para você. Passei uns 2 meses no Brasil até acertar tudo, vim para cá. Aí fiquei outro ano nesse visto de trabalho. Acabou esse visto, eu tinha 2 opções. Eu poderia arrumar um outro emprego, eu tive algumas conversas com outras agências, com outras empresas, ou podia fazer meu próprio negócio. E aí o visto é de empreendedor. Visto que existia, acho que agora não sei nem se está aberto, acho que fechou. E que é um visto dificílimo, porque você tem que primeiro fazer um business plan, se apresentar esse plano de negócios, e ser aprovado, você tem que se comprometer a fazer um investimento de um certo capital, e ao longo de 3 anos você tem que provar que você vive desse negócio, que você é capaz de ter 2 funcionários full-time, tem período integral, e tem que mostrar que a empresa é rentável em 3 anos, o que é real aquela empresa, né? Que não é só uma fachada. Real e que tem potencial, e que a coisa rola, porque em 3 anos é muito pouco tempo para você provar um negócio desse. Para mim aconteceu, mas foi assim, um milagre. Porque você já tem a sua pressão pessoal, né? Quer dizer, que você quer que seu negócio dê certo, é uma coisa que você está apostando. Aí ainda tem uma pressão do governo, né? Uma institucional, para que aquilo também dê certo, senão eles podem tirar o visto? Ou eles não renovam, simplesmente. Então, a taxa de renovação de visto de empreendedor não é muito alta, assim, porque são muito poucas as empresas que em 3 anos conseguem todos esses requisitos, né? E você conseguiu, estamos aqui conversando. Foi fantástico, maravilhoso. Então, no primeiro ano eu senti que não dava criança, foquei em empresa. Quando eu foquei em empresa, a minha vida se transformou. A gente foi numa empresa de tecnologia que resolveu nos acolher como residentes. Isso abriu muitas portas de relacionamento, sou muito grato. Uma empresa chamada Made by Many, uma consultoria digital, são super legais. E aí, no terceiro ano, fizemos uma concorrência para fazer um projeto com o HSBC,
junto de um outro parceiro de aprendizado, e nós ganhamos essa concorrência. Olha. E a concorrência era para treinar 5.000 pessoas no Reino Unido inteiro. Então, no último ano desses 3 anos, eu fiz 6 workshops por semana, em 2 lugares diferentes da Inglaterra, toda semana, e isso permitiu que a Abracademy, então, tivesse, né, completasse esses números que eram necessários e eu pudesse estar aqui. Que ótimo! Mas que trajetória, né, Rubens? Porque a tua família começou como advogado, aí foi lá para Nova York, não é bem isso que eu quero fazer, aí foi para São Paulo, publicitário. Eu vou lembrar aqui uma coisa muito antiga, você fez um livro, um guia das comidas de São Paulo, que era um guia ótimo, porque todos os guias tinham os melhores restaurantes, mas você foi, eu acho que o primeiro a fazer um guia com os melhores pratos, onde tinha o melhor cachorro-quente, a melhor comida italiana, chinesa, enfim. Aí depois vem para Londres, estuda, vamos nos atualizar nas coisas digitais, e aí agora cria essa empresa. Você acha que agora você se encontrou, assim, aqui em Londres, depois de todo esse processo? A gente vive no eterno buscar e encontrar, né? Eu acho que sim, Letícia. Eu acho que a vida, para mim, a vida sempre foi transformação. E para entender a minha paixão ao longo dos anos, eu acho que a minha paixão sempre foi criatividade, e esse olhar sobre o novo. Então, quando eu tenho essa tradição de advogados na família, e foi difícil me afastar disso, né, encontrar o meu próprio espaço, mas quando eu fiz esse primeiro curso de mágica lá atrás, era isso já que eu estava buscando. Eu buscava um espaço diferente, um espaço de surpresa, de curiosidade, de encantamento, né? Eu estava buscando já isso aí. E me encontrei na propaganda. Eu fui muito feliz na propaganda. O meu ídolo era o Washington, pela criatividade, né? Quando eu comecei na propaganda, era o Washington Oliveto, era o cara que tinha. O Nizam veio depois. Sim, e o Washington era esse ser absolutamente criativo, interessado em uma série de assuntos, né? Ele também não é um cara que viveu apenas na propaganda. Ele é um pensador, né? Ficou lá em música, né? Ele tem várias... E para mim foi isso. Aí eu fui muito, muito feliz na propaganda, porque deu essa vazão para minha criatividade, mas também senti que eu fui melhor de diretor de criação do que era redator. Não que eu fosse um mau redator, mas o meu talento é trabalhar com gente, encontrar espaço para pessoas que são difíceis de trabalhar se adequarem e encontrarem a maneira de se manifestar. Então, hoje eu só faço mais o que eu sempre gostei de fazer. Mas eu também não digo que não vai mudar de novo. Eu estou fazendo isso aqui hoje. E hoje eu tenho uma maior paixão para fazer o que eu faço. Eu faço coisas lindas, assim, trabalho com clientes formidáveis. Mas amanhã eu não sei. Hoje eu estou aqui. E essa alegria que você falou que da agência as pessoas primeiro acharam um pouquinho estranho, ela permanece. Você é um cara alegre, e eu acho que quem lida com mágica, ou com esses elementos, né, de mágica, a mágica, ela provoca um sorriso, né, nas pessoas. Sem dúvida. Então, sem dúvida, Agora, é uma coisa, né? Eu sou um cara cheio de energia, então estou sempre com um sorriso no rosto, tem esse olhar, né? Mas você, quando é profissional, é o seguinte: e se as coisas não estão boas em casa, ou o que quer que seja, como é que você continua mágico, né? E aí vem um pouco do que a gente fala muito hoje, de bem-estar, de como ser mais intencional sobre construir relações positivas, emoções positivas, né? Como intencionalmente criar mais disso. Então, essa é a grande parte do meu trabalho, é trazer isso para as empresas, trazer revelação para as pessoas e fazer com que elas se conectem e criem coisas mais interessantes, mais poderosas, né? E o fato de você ser brasileiro agora, você acha que ajuda também? Ou Londres é uma cidade que tem pessoas do mundo inteiro, né? Eu acho que é uma faca de dois gumes. Então tem um aspecto que tem a autenticidade na minha maneira de ser. O meu sotaque traz algo diferente. É claro que existe uma proficiência já no meu inglês, né? No primeiro ano, quando eu volto lá para o Work Club, era difícil sentar numa mesa com 15 pessoas e discutir um planejamento, né? Se no Brasil eu liderava a discussão,
aqui no primeiro ano de trabalho intenso era difícil, às vezes você não tem as referências culturais, você não conhece as pessoas que eles estão falando, então foi muito desafiador, mas já depois de anos, e estando num espaço que eu estou confortável, que eu sei lidar, eu sei tudo sobre energia, como trazer energia para um grupo, como fazer as pessoas se manifestarem, né? Como inspirar, como surpreender. Então, eu estou num espaço confortável, o meu estilo traz algo de diferente aí, mas tem uma parte que falta, e para isso você tem que ter gente local com você, ao seu lado. Quem são as pessoas que fazem parte da tua empresa? Você é o diretor? Como então, é? eu fundei a Abra Academy, tem 4, foi fundada com 4 pessoas, uma delas saiu, eu tenho 3 pessoas que ainda estão, e eu e mais 2 como sócios, como fundadores, vamos dizer. E os 2 são ingleses, então o Alex é um inglês casado com uma brasileira que entende esse espaço, né, entre, e a Kate, que é uma escocesa, e ela é uma mega designer, assim, super designer. Então, cada um de nós o Alex traz bem a mágica, a Kate traz muito o design, deixa a coisa linda, tem essa coisa, ela é designer de experiência também, então ela traz toda essa parte de tecnologia. Sim. E aí eu trago essa coisa da criatividade, do olhar, da integração da mágica com a facilitação, que eu também sou facilitador. E temos também aí outras pessoas do time que complementam, né, aqui, que tem outras habilidades. Então, hoje o time são 10 pessoas, então já é um time... É grande, razoável, né? E a Priya, por exemplo, que cuida de toda a parte de design, de aprendizado, também estudou com a gente na Hyper Island, tem uma cabeça incrível. É inglesa? Ou também você tem um time multicultural? Bom, já tem algumas ali culturas, mas uma coisa meio multicultural também. Totalmente multicultural. Nós temos metade do time inglês, metade não. A Priya, ela foi criada no Quênia e depois veio estudar aqui cedo, então ela entende muito da cultura local, mas também tem esse lado. Isso é muito interessante, né, Rubens? Quando a gente muda de país e vai para um país, claro, Londres, volto a falar, que é uma cidade multicultural, você poder também entrar em contato com essas outras culturas, porque da mesma forma que você, como brasileiro, agrega, enfim, alegria, criatividade e tal, outras nacionalidades também agregam coisas para a gente, né? Aí, então, acho que a riqueza de se morar fora também, né? Sem dúvida, e Londres tem essa coisa, como Nova York, e é até interessante comparar uma e outra, porque as culturas que influenciaram a formação da cidade, as culturas que são mais eminentes, vamos dizer, né? Então, aqui em Londres, a cultura indiana é uma das... Então, você come o prato mais popular do Reino Unido, né? É o tikka masala, né? Nasceu por causa dessa influência indiana, você tem... os europeus muito fortes aqui, então você está esbarrando sempre no francês, no italiano, no espanhol, né? Tem uma força africana também, de todas essas antigas colônias, essa coisa da Austrália. Então, aqui, o que compõe o Reino Unido em termos de cultura é um pote sensacional, a parte árabe também, mais diversificado do que o que a gente encontra em São Paulo, por exemplo, que é outra metrópole, também tem isso, né? Mas São Paulo acho que tem muitos dos outros estados, né, Rubens? Então, eu como gaúcha que morei em São Paulo, meu marido pernambucano foi para São Paulo, tem muitos baianos em São Paulo, então acho que São Paulo e também o Brasil é tão grande, né? Então é como se fossem vários países, né, ali naquele centro. São Paulo tem isso, mas claro, não é como Londres. E Nova York tem, mas não tanto, né? Você que morou lá... Tem, mas é diferente um pouco. As pessoas vêm de outros lugares, tem mais asiático, assim, tem muitas coisas, uma coisa caribenha, assim, tem uma coisa latina que vem mais também. São outras composições em Nova York, assim, mas acho que as duas cidades têm muito em comum, né? Nova York é um ritmo mais acelerado, Londres uma coisa mais de bem-estar, embora também tenha toda essa vibração, né? E o Covid, conta aí como foi esse ano para ti, que não deve ter sido fácil, mas sei que agora já está bem melhor.
Foi, assim, para mim foi eu na minha parte, no meu olhar mágico, eu falo muito sobre wonder, né, que é encantamento, tradução literal, encantamento, eu não sei se é ideal, mas... Uhum. E eu acho que nós todos, no mundo, a humanidade experimentou wonder. Então vem um negócio que a gente não conhece, daí tudo que a gente tinha no cérebro de como as coisas funcionam, não bateu ali. E a gente fala, e agora? O que acontece? A gente fica nesse espaço do não conhecer, né? E que é um espaço que tem muita gente que fica mega ansiosa, porque é um espaço de ambiguidade, de incerteza, né? Mas também é um espaço para quem escolhe a curiosidade fabuloso. Então, na primeira semana de lockdown, ficar trancado em casa, a Abra Academy lançou o primeiro online Magical Moment. Então, um momento mágico facilitado online. E a gente... Nos primeiros 3 meses de Covid, que praticamente não teve negócio, a gente interagiu, a gente fez vários workshops abertos para quem estava a fim de fazer uma coisa diferente. Então, quando a economia começou a voltar em junho e julho, a gente estava com um produto muito redondo, que total para trabalho remoto, para juntar time remotamente e criar esse espaço de convivência e confiança. E aí, vamos dizer, o ano para mim mudou. Eu tive um ano melhor do que o ano passado. Olha só. Porque faz 4 meses que eu não paro de trabalhar. E trabalhando com marcas super legais, Spotify, Netflix, Unilever. Então, esses times estão buscando o que a gente tinha, basicamente, né? O que você tinha que talvez não tivesse ainda tão popularizado. Você acha que essa sua ideia funciona em qualquer lugar? Porque eu acho que o teu trabalho é único, não, Rubens? Ou estou enganada? Ou já tem gente fazendo isso? Não tem nenhum concorrente assim que faça exatamente a mesma coisa. Tem empresas que como uma School of Life, por exemplo, que usa filosofia para ajudar as pessoas a crescerem, e agora está tentando entrar nessa parte de business, né? Mas como a gente, assim, não tem. Então, os concorrentes vêm de diferentes lugares, o que é super interessante, né? Mas acho que o que a gente também acertou, além do que a gente já entregava quando fazia a experiência ali com grupos ao vivo, mas essa coisa, a gente já usava essas ferramentas. Então, aí o mestrado meu lá atrás fez uma mega diferença, porque essas ferramentas tipo Miro, Mural, a gente já usava na Abra Academy há 2 anos, né? Então, a gente... trabalha, Zoom, Miro, a gente cria experiências que ninguém cria, basicamente, com um engajamento, entendeu? Que ótimo. Porque o meu barato sempre foi, como é que a gente traz essa energia, então, essa coisa brasileira da energia, do engajamento, né, essa vibração para as empresas e para times que estão... Para as pessoas, né? Como? E para as pessoas também, né? Porque a empresa é feita de pessoas e para elas estarem bem, e acho que essa questão aqui de mental health, que a gente chama em inglês, que em português a gente chama... Como que a gente chama isso em português? Saúde mental. A saúde mental. Bem-estar, né? Bem-estar é uma coisa que esse ano foi muito pensada, né? Vivida na pele. E eu acho que cada vez vai ser mais, né? A questão da saúde mental. Isso foi aquela coisa que... Isso eu aprendi aqui, Letícia, eu achei fabuloso, porque há 5 anos, praticamente no começo da Abra Academy, quando nos tornamos residentes da Made by Many, uma das sócias lá tinha lançado essa iniciativa chamada Minds at Work, que isso foi lá no começo, não se falava em saúde mental, nem aqui. E eles lançaram essa iniciativa com a ideia de acabar com o estigma de saúde mental no ambiente de trabalho. E essa organização cresceu muito, eles tinham influência, tinham reuniões aqui no Reino Unido, desde a família real aqui tem como fala, eles têm as iniciativas sociais, né? E eles resolveram investir em saúde mental, faz, sei lá, 3, 4 anos. E foi tudo se transformando. E a Abra Academy entrou nessa história, porque a mágica tem
ela cria esse espaço gostoso de compartilhamento, porque ela traz essas emoções positivas, porque ela abre espaços para qual que é a minha mágica, né? A gente entrou nessa história, então também nos posicionamos muito bem aí, e graças a Deus a mágica é natural para ela, mas voltando no seu ponto inicial, sempre toda transformação começa no indivíduo, seja de bem-estar ou você, para ser um excelente profissional, você tem que entender quem você é, o que você quer, quais seus sonhos, quais suas habilidades, quais suas deficiências. Então, todos os nossos treinamentos passam por desenvolvimento individual, para então você poder integrar no coletivo, né? Que legal. Rubens, o que é Londres para você? Primeira coisa que vem à cabeça é passear nos parques. Eu amo passear nos parques. E todo lugar que você mora aqui tem um parque perto. Então essa é a parte mais gostosa. As comidas também, ter todas essas comidas diferentes. Então essa minha paixão por comida continua. Só que eu experimento outros tipos de comida. Aqui tem muita comida turca também, né? Indiana, algumas partes diferentes da Ásia. Então, assim, comida, cultura, sempre tem coisas incríveis, né? Você não dá conta. Muita música, eu ouço muita música ao vivo, assim, música clássica também. Tem um lugar que eu adoro em Marylebone, que é o Wigmore. Ai, sim, já fui. E é só, assim, é super acessível e você ouve esses músicos fantásticos, assim, né? E que mais que é essa coisa multicultural? Eu gosto muito dos canais de Londres, então andar pela água em Londres, que não é uma coisa que está nos cartões postais, mas está ali. Eu gosto muito dessa coisa criativa, então acho que uma das razões pelas quais a Abra Academy é um sucesso aqui é porque eles estão abertos à inovação. Londres, particularmente, né? O Reino Unido é mais engessado em alguns lugares, mas aqui a inovação tem espaço. E sempre foi um pensamento também, assim, se é para eu ter uma empresa, onde é que eu posso me transformar, criar uma multinacional, para você ter uma Havaianas? É uma loucura, né? Uma Gerdau, são pouquíssimas assim. E um trabalho, você tem que ser gigante. Aqui você faz uma coisa legal, de repente você está abrindo em Nova York, você está abrindo em Melbourne, ou em Sydney, você está abrindo, né? Você vira global. Você vira global, mas num tamanho... Eu entendo o que você quer dizer. Num tamanho, e isso está acontecendo. Todo o nosso crescimento nos últimos 3, 4 meses, a gente trabalhando com o time Spotify de Nova York, o time da Unilever da Indonésia, o outro time da Austrália. Então, ainda que o negócio nasça daqui e parta daqui, nós já estamos Então, essa possibilidade te dá um dos aspectos positivos de você morar num lugar como Londres e conseguir vencer aqui. Que bom, parabéns. Parabéns pela mudança em 2012, né? E tu vê tudo que trouxe para ti de bom aí. Tem uma série de desafios, né, Letícia? Que acho que muitas vezes as pessoas não têm tanta consciência, a coisa da transformação para os filhos, entendeu? Porque você trazer, meus filhos tinham 9 e 11 para 12 quando vieram, e você acha que em um ano acostuma, não é bem assim. Tudo bem, às vezes, aparentemente acostuma por fora, né? Mas as outras camadas não, né? Formação da identidade, quem sou eu? Eu pertenço aqui ou eu pertenço lá? São anos, e idealmente até de análise, terapia, entendeu? Para poder para você poder fazer essa transição de uma maneira harmoniosa, né? Sim. E se preparar financeiramente também, porque você pode ter momentos difíceis aqui, mas sempre que você vai ter um excelente emprego, necessariamente, e você está preparado para poder arcar com esses custos, para não virar um sofrimento, né, a mudança, para ser uma coisa prazerosa e de desafios interessantes. Né? Que ótimo, adorei nossa conversa, Rubens. Você quer deixar o Instagram da empresa, quem quiser seguir, ou um site? Claro, fica à vontade. Abra Academy. Então, Abra Academy, CADEMY. Então, .com? Ah, não, esse o website é abraacademy.com. Tá. E a gente tem trabalhado com o Brasil, então
porque acontecem coisas lá e a gente tem umas parcerias lá, então é possível e a gente faz em português, a gente tem time para fazer. Então o Brasil é uma possibilidade e a gente vai um passinho por vez, mas fique à vontade também para me mandar um e-mail, rubens@abracademy.com. Tá bom. Rubens, muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem mais uma história de algum brasileiro aí pelo mundo. Até lá.